E aí, meu aprovado, tudo já com vocês? Comigo tá tudo bacana. Melhor agora porque você está aqui assistindo nossa aula. E a nossa segunda propriedade é energia de ionização ou potencial de ionização ou primeira energia de ionização. O que é energia de ionização, Sandrão? É a energia necessária para se retirar um elétron do nível mais externo de um átomo neutro e isolado. Então é a energia necessária para se tirar um elétron. É a energia absorvida por um átomo necessária para tirar esse elétron. Para ficar mais correta, absorvida. Então aqui eu tenho um desenho onde eu mostro a energia absorvida por um átomo. E aí ele perde esse elétronzinho aqui. No caso é o sódio que tem um elétron na camada de valência, certo? Então essa energia a gente chama de energia de ionização. É a energia necessária para ionizar o átomo, né? Para retirar um elétron. Você pode escrever essa figura em termos de uma reação, por exemplo, em termos de uma equação. Então eu tenho sódio, nêutron, energia, ou seja, a energia, o valor da energia vai aparecer no reagente, lógico, porque está sendo absorvido, energia, e aqui você vai produzir um cátion gasoso e um elétron que ele perdeu. Então, a energia de ionização é a energia absorvida por um átomo isolado no estado gasoso necessária para ele perder elétrons, certo? Então, essa energia de ionização ela prova, observação do Sandrão, algumas observações para a gente fazer. Primeira observação. Observação do Sandrão. Primeiro, a energia de ionização, ela prova experimentalmente as configurações eletrônicas. Aí você pergunta, quantas energias de ionização existem, Sandrão? Teoricamente, quantos elétrons o átomo tiver. Se o átomo tiver, no caso do sódio, 11 elétrons, que é o que ele tem 11 energias de ionização, porque é a energia necessária para tirar esse elétron. Logicamente, continuando a nossa observação, a gente pode dizer o seguinte, em átomos pequenos, essa energia de ionização ela vai ser grande. Porque quanto mais próximo o elétron tiver do núcleo, mais difícil é você tirar esse elétron. Certo? Já em átomos grandes, essa energia de ionização vai ser pequena, porque o elétron vai estar mais distante ainda do núcleo. E, logicamente, você sabe que a carga nuclear efetiva vai influenciar em você tirar esse elétron. Quanto mais próximo do núcleo, maior é a energia de ionização. E, Sandrão, então me faz um exemplo aí que esclareça um pouco para mim. Então vamos ver, por exemplo. Vamos pegar como exemplo o carbono. Então, vamos pegar aqui o carbono. Então, o carbono ele vai precisar de 11,2 elétrons-volts para se transformar em um cátion. Então, ele perdeu um elétron. Certo? Agora, eu quero desse cátion tirar um outro elétron. Então, a energia de ionização já vai ser 24,4 elétrons-volts. Podia ser medida em joules também, né? Aí o carbono perdeu 2 elétrons. E agora eu quero tirar desse carbono que perdeu já 2 elétrons, eu quero tirar mais um elétron. Aí eu vou ter que absorver uma energia de 4,9 elétrons-volts para que esse carbono perca 3 elétrons. Observe que a energia de ionização ela veio aumentando. Certo? À medida em que você foi tirando mais elétrons, você foi aumentando a energia de ionização. Isso é lógico, porque à medida que você foi tirando mais elétrons, você foi ficando mais próximo do núcleo. Como assim, Sandrão? Vou pausar o meu vídeo para fazer um desenho para você entender melhor. Então vamos lá, voltamos aqui com a nossa programação normal.
Eu fiz aqui a configuração eletrônica do carbono com 6 prótons. Então fiz a distribuição eletrônica dele aqui por subnível e por orbitais, ok? Vamos supor que eu queira tirar esse, você sabe que esse aqui é o subnível de maior energia, né? Certo? Eu queira tirar o elétron mais externo, né? Eu vou tirar o elétron mais distante do núcleo. Então eu vou tirar esse elétron aí. Observe que o elétron que estava aqui sumiu, né? Bacana? Pois é, para tirar esse elétron eu tive que gastar 11,2 elétron-volt de energia. Só que agora eu quero tirar o próximo elétron, esse elétron aqui. Tirei. Só que aí tem o seguinte, meu amado. Esse elétron aqui que eu já tirei num átomo de carbono, num íon carbono que já tem carga positiva. Se você observar, quando eu tirei, deixa eu voltar aqui para você. Quando eu tirei esse elétron aqui, o elétron que estava aqui, deixa eu voltar aqui, tá? Quando eu tirei esse elétronzinho aqui, eu tirei de um carbono no estado fundamental, onde a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, né? Agora não. Agora eu vou tirar o segundo, só que aí eu vou tirar de um cara que já tinha perdido um elétron, ou seja, a quantidade de prótons agora já diminuiu. Em vez de aqui ser 2, agora aqui é 1. Ou seja, eu estou me aproximando cada vez mais do núcleo do carbono, ou seja, a carga nuclear efetiva vai aumentando. A atração prótons e elétrons também vai aumentando, certo? Então agora eu vou tirar o terceiro. Vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui. Agora eu vou tirar o próximo. Próximo elétron, tirei. Já vou gastar quanto? Já vou gastar 47,9 elétrons outro, porque eu vou tirar de um cara que já tem carga positiva, tem muito mais prótons do que elétrons. Então, o que é que você tem que saber com isso aqui agora, com essa aula, Sandrão? À medida em que você vai se aproximando do núcleo, a energia de ionização vai aumentando. Certo? Por quê? Porque você vai ficando mais próximo do núcleo e a atração próton e elétron vai aumentando, ou seja, a carga nuclear efetiva vai aumentando. Beleza? Ok? Bacana, né? Observação do Sandrão, para você fazer aí, depois dessa que eu falei agora. Observação do tio Sandrão. O que você conclui? Já que a energia vai aumentando, à medida que você vai tirando mais elétrons, a gente conclui o seguinte: quanto maior for a energia de ionização, maior a dificuldade de você remover esse elétron, porque você vai ter que gerar mais energia, né? Você vai ter que fornecer mais energia para se tirar esse elétron, certo? Geralmente a energia de ionização varia de modo inverso ao raio atômico. Lógico que existem pequenas irregularidades que a gente vai ver depois em aprofundamento. Então eu posso dizer o seguinte, ó. A energia de ionização ela aumenta nesse sentido. Quanto mais para a direita e para cima, maior é a energia de ionização. Olha que bacana. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: na mesma família, por exemplo, quem tem maior energia de ionização na família 2A é o berílio. Quem tem menor, o rádio. Na família 3A, quem tem maior, o boro. Quem tem menor, seria o talho. Certo? Da família 7A, quem é maior, o flúor. Quem é menor, seriam os últimos aqui, mas não vou comparar com os últimos não. Seria o astato, certo? E no período, por exemplo, no quarto período, quem tem maior energia de ionização, criptônio. Lógico, não precisa se ligar com ninguém, então para você tirar a energia de um cara que já está estável, para você tirar elétrons de um cara que já está estável, que são os caras da família 8A, é mais difícil. Então, o criptônio é mais difícil perder um elétron do que o potássio, certo? Desses caras da tabela periódica, qual é o cara mais difícil para perder o primeiro elétron? O hélio. O hélio, ele só tem 2 elétrons, você sabe disso, né? E, logicamente, esses 2 elétrons, esses 2 elétronzinhos aqui, recebem uma atração muito grande, né?
dessa carga nuclear do núcleo. Beleza? Então, quanto mais para a direita e para cima, maior a energia de ionização na tabela periódica. Lógico, isso aqui é uma tendência, é uma irregularidade. Existem irregularidades, ok? Bacana. Agora, eu quero fazer uma observação para você aqui, é o seguinte, que essa energia de ionização, ela varia muito quando você pula de uma camada para outra. E essa não. Certo? Por exemplo, aqui ó, a primeira energia de ionização, ou seja, para você tirar um elétron do sódio, você vai gastar 499, certo? Eu não lembro se essa tabela está em joules ou está em elétrons-volts, mas vamos botar em joules. Pronto, joules, quilojoules, certo? Se você pular de camada, a energia já aumenta bruscamente. Como assim, Sandrão? Vou explicar para você. Vamos fazer um exemplo aqui embaixo para que você entenda. Depois eu vou ensinar as irregularidades, certo? Vamos fazer um exemplo aqui do berílio, certo? Eu vou apagar e vou fazer aqui um desenhozinho pra gente. Eu vou pausar o vídeo e vou fazer um desenho. Olha só, eu tenho dois exemplos aqui. O exemplo do berílio, número atômico 4, e o exemplo do lítio, número atômico 3. A primeira energia de ionização é aquela que você vai tirar o primeiro elétron. A segunda você vai tirar o segundo elétron. Observe que o berílio ele tem 2 elétrons na mesma camada. Estão aqui eles, certo? O lítio ele tem 1 elétron na segunda camada só, certo? E o berílio tem 2. Vamos supor que eu vá tirar esse elétron, certo? Dessa camada. Essa energia, que é a primeira energia de ionização no berílio, ela vai ter um valor aproximadamente de mais 800, deixa eu fazer de outra cor, né? De mais, eu tive que ajeitar aqui o iPad, viu, galera? Mais 899,4 quilojoules, certo? Para eu tirar o segundo elétron que está na mesma camada, eu vou gastar em torno de mais 1757,1 quilojoules. Observe que tirando esse elétron na primeira energia de ionização, a diferença para tirar o segundo elétron que está na primeira camada não é uma diferença tão grande. Então, da primeira para a segunda energia de ionização, a diferença não é grande no berílio. Já no lítio, se eu for tirar esse elétronzinho aqui, eu vou ter que absorver uma energia de mais 513,8 quilojoules, certo? Eita, quilojoule feio. Quilojoules. Agora, se eu quiser tirar, isso para tirar esse elétron aqui, agora se eu quiser tirar um elétron, o segundo elétron, putz, a diferença é grande. Se eu quiser tirar esse segundo elétron, aí a energia que eu vou ter que absorver vai ser de mais 7.298 quilojoules. Eita, pega, Sandrão, a diferença grande da bexiga. Pois é, observe que a diferença é muito grande. Por quê? Porque você saltou de camada. Aqui, o primeiro elétron que eu tirei do berílio, o primeiro elétron que eu tirei do berílio para a energia de ionização para o segundo é menor, bem menor do que o do primeiro para o segundo lítio. Por quê? Esses dois elétrons aqui do berílio estavam na mesma camada, certo? Estavam no mesmo subnível, inclusive, certo? Já a primeira energia de ionização do lítio para a segunda energia de ionização, a diferença foi muito grande, porque o segundo elétron que eu vou tirar do lítio só pode estar numa camada mais interna, ou seja, a atração aqui, a atração desse elétron para o núcleo é menor do que esse do lítio. A carga nuclear efetiva é maior, certo?
Então, por exemplo, olha aqui a diferença. Sempre que aparecer uma questãozinha dessa para você, já vou lhe dar um macete aqui agora, ó. Observe aqui, a primeira energia de ionização do sódio é 496, aí pulou para 4.560. Pode ter certeza que o elétron que eu tirei daqui e o daqui não estão na mesma camada. Não, estão em camada diferente. O magnésio, o primeiro é 738, o outro é 1450, elétrons na mesma camada. Aí eu pulei para 7.730, pode ter certeza que daqui para cá, da segunda para a terceira energia de ionização no magnésio, da segunda para a terceira, o cara está tirando elétrons de outra camada. Alumínio, o primeiro a energia de ionização, 578, a segunda, 1820, a terceira, 2750, a quarta energia de ionização, 11.600, a diferença é grande, né? Pois pode ter certeza que esses 3 elétrons aqui, lembrando que cada energia de ionização dessa representa um elétron retirado, cada energia de ionização, essas 3 primeiras, esses elétrons estavam na mesma camada, no mesmo nível. Agora, esse elétron estava no outro nível, já estava no nível mais interno, porque a diferença é muito grande. Vamos aqui para o silício. Quanto é que é aqui, ó? 786, 1580, 3230, 4360. Certeza que esses elétrons estavam todos na mesma camada, no mesmo nível. Agora, esse quinto aqui, meu amigo, esse quinto aqui, não. Ele saiu de 4.360 para 16.100. Quer dizer que esse quinto elétron, essa quinta energia de ionização, ela foi absorvida por um elétron que estava numa camada mais interna do que esses 4 primeiros aqui. Certo? Então, quando muda bruscamente uma energia de ionização para outra, quer dizer que você está tirando elétrons de camadas mais internas. Anotou isso aí? Então, anote. Vamos ver se a gente aprender, vamos falar de um jeito mais bonitinho. Podemos concluir o quê? Podemos concluir que a energia necessária para remover um elétron, certo? De um nível mais externo depende tanto da carga nuclear efetiva quanto da distância entre a distância média, né, entre o elétron e o núcleo. Conforme essa atração aumenta, se a atração núcleo-elétron, ou seja, prótons e elétrons, aumenta, vai se tornando mais difícil você remover esse elétron. Consequentemente, a energia de ionização, ela aumenta. Quanto mais próximo do núcleo você tiver, maior é a energia de ionização. Quanto elétrons mais internos você tirar, maior é a energia de ionização. Bacana, galera? Pronto, a energia de ionização você já sabe, aumenta mais para a direita da tabela periódica e para cima. Porque quanto mais para cima você tiver, você tem átomos menores, então a energia de ionização ela é maior. Existem irregularidades? Existe, que a gente vai ver em outra videoaula de aprofundamentos. Beleza? Vamos para a próxima propriedade periódica. Abraço!